Olá! Hoje nós vamos por o capítulo 14 do livro do profeta Jeremias. É um texto muito interessante porque nós temos um fato meteorológico. O que é? Uma grande seca que invade a região. A gente sabe que naquela região, em qualquer parte do mundo também, há períodos de alternância entre abundância de chuvas e também de seca. Mas agora o povo está vivendo uma grande seca e que o profeta tem uma palavra sobre isso. Este capítulo 14, ele acontece como num grande diálogo entre o profeta e Deus. Então, depois eu vou passar o esquema para você ao ler, você perceber. Então é sempre um grande esquema em que o profeta está diante de Deus, intercedendo pelo povo por causa da seca. Deus, em primeiro momento, responde negativamente. Logo depois, há uma grande oração feita pelo profeta em relação à questão da seca. Muito interessante, porque é um grande diálogo entre profeta e Deus. Diante da seca, o profeta ele dirige uma oração, em nome do povo. Deus responde negativamente. Aí ele faz outra pregação e pede, intercedendo por ele, lembra de outros profetas que também fazem o mesmo, e aí termina com uma nova oração pronunciada em nome de toda a comunidade. É muito interessante o esquema, viu? Eu quero que você acompanhe comigo e quero que agora você possa dar um like nesse vídeo, que você possa agora fazer o seguinte: você vai se inscrever no canal e você vai também convidar as outras pessoas para conhecer esse curso aqui, ó. Convide aí, converse na comunidade, na sua família, fala, vamos ler a Bíblia inteira e vamos entender a Bíblia inteira? Então, vamos lá, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ver aqui, então, o nosso capítulo 14. Eis o que diz o Senhor a Jeremias a propósito da seca. Judá está coberta de luto, e às suas portas enlanguece o povo, a cabeça pendida para a terra. De Jerusalém se levanta um clamor de angústia. Os grandes da cidade enviaram os servos à procura de água. Encaminham-se a estes as cisternas, água, porém, não encontram. E voltam com os recipientes vazios. Envergonhados, confundidos, cobertas as cabeças, fende-se o solo todo, porque a chuva não rega a terra. Decepcionam-se os lavradores e cobrem suas cabeças. Até a corça no campo abandona a cria por falta de pastagem. Mantém-se nos montes os asnos selvagens, aspirando o ar como chacais. Seus olhos perderam o brilho, pois que não há erva. Ó Senhor, se nos acusam nossas iniquidades, agi de acordo com a honra do vosso nome. São, na verdade, numerosas nossas infidelidades. Pecamos contra vós. Senhor, esperança de Israel, vós que sois o seu Salvador no tempo da desgraça, porque sois qual estrangeiro nesta terra, viajante de uma noite apenas? Porque sois como um homem desvairado, como um guerreiro que não nos pode mais defender? No entanto, Senhor, permaneceis entre nós, e é o vosso nome que trazemos. Não nos abandoneis. Eis o que diz o Senhor acerca desse povo: comprai-se ele em vaguear e não sabe deter os seus pés. Deles o Senhor não se agrada, lembrando-se de suas iniquidades, castiga-o por causa de seus pecados. Disse-me o Senhor em seguida: não intercedas em favor desse povo. Se jejuar, não escutarei seus lamentos, e se oferecer holocaustos e oblações, não os aceitarei. Quero destruí-los pela espada, pela fome e pela peste. Eu, porém, lhe respondi: ah, Senhor Javé, olhai para o que dizem os profetas. A espada não vos atingirá e não sofrereis fome, pois que neste lugar eu vos darei paz e segurança. Replicou, porém, o Senhor: são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordem e nem mesmo lhes falei. Visões de mentiras e adivinhações vãs,
invenções de suas mentes, eis o que profetizam. Por isso, eis o que diz o Senhor acerca dos profetas que meu nome proferem oráculos, quando missão alguma lhes confiei e que proclamam não haver espadas nem fome nesta terra. Então eles, que hão de perecer pela espada e pela fome, e os homens aos quais se dirigem serão lançados nas ruas de Jerusalém, vítimas da espada e da fome, sem que ninguém os venha sepultar, nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos e filhas, e sobre eles farei recair o mal que praticaram. E tu lhes dirás, que me fundam em lágrimas os olhos noite e dia sem descanso, porquanto de um golpe horrível foi ferida a virgem filha de meu povo, e sua chaga não tem cura. Se saio pelos campos, encontro homens atravessados pela espada, e se regresso à cidade, eu vejo outros passando pelo tormento da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam sem rumo pela terra. Repeliste Judá de verdade, e vossa alma se desgostou de Sião? Por que nos feristes de mal incurável? Esperamos a salvação, nada, porém, existe de bom. Aguardamos a era do seu erguimento, mas só vemos o terror. Senhor, conhecemos nossa malícia e a iniquidade de nossos pais. Bem sabemos que pecamos contra vós. Pela honra, porém, de vosso nome, não nos abandoneis, nem desonreis o vosso trono de glória. Lembrai-vos, e não rompais o pacto que conosco firmastes. Haverá entre os vãos ídolos dos pagãos algum que provoque chuva? Ou é o céu que proporciona os aguaceiros? Não. Sois vós, Senhor nosso Deus, vós em quem depositamos nossa esperança, vós que todas essas coisas haveis criado. Muito bem. O que nós temos aqui, eu quero que você entenda muito certinho. Como eu disse para você, esse capítulo, ele se mostra como um grande diálogo entre o profeta e Deus. E há um esquema bem claro desse diálogo. Deixa eu te mostrar. Esse diálogo acontece a partir desses versículos que eu deixo aqui claro para você. Do versículo 1 ao versículo 9, nós temos aí o profeta dirigindo uma oração em nome do povo. Ou seja, diante da seca, né, de todo esse flagelo da seca, ele dirige uma oração em nome do povo. O versículo 10, exclusivamente, o Senhor responde, mas responde negativamente. Negativamente. Do versículo 11 ao versículo 16, ele apresenta a pregação e a intercessão de outros profetas, né? Não só dele, como o profeta Jeremias, mas de outros profetas. E do versículo 19 ao 22, nós temos uma nova oração agora pronunciada em nome de toda a comunidade. É assim que acontece o capítulo 14, um grande diálogo diante de Deus, tá bom? Vamos lá, eu queria muito que você percebesse aqui alguns temas, ali são duas coisas importantes. No versículo 13, fala pra gente, presta atenção, no versículo 13 diz assim, eu, porém, lhe respondi, Senhor Javé, olhai para o que dizem os profetas, a espada não vos atingirá e não sofrereis fome, pois que nesse lugar eu vos darei paz e segurança. Eu quero chamar a atenção para você dessa palavra paz. Aqui, na verdade, o termo usado não é simplesmente qualquer paz, ausente de guerra, mas o shalom. Shalom. O shalom, a paz, que nós traduzimos geralmente no português como paz, shalom. Shalom não é só paz porque não está tendo briga, não é só paz porque ninguém está guerreando, não. O shalom, a paz, shalom, ela evoca uma plenitude, um bem-estar que decorre justamente das relações equilibradas entre eu e o outro, entre eu e Deus, ou seja, uma plenitude e bem-estar dessas relações. Ou seja, o shalom será a paz, a alegria, a plenitude que nós encontraremos na eternidade, né? Essa plenitude. Então é dessa paz que o profeta Jeremias fala. Não simplesmente uma paz que não tem guerra, mas uma plenitude.
E no versículo 17, deixa eu te explicar. Eu falei para você que o versículo 19 até o 22, ele é uma oração pedindo pela comunidade. Mas nos dois versículos anteriores, o que acontece? Veja aqui. E tu lhe dirás que me fundam em lágrimas os olhos noite e dias de sem descanso, porquanto de um golpe horrível fui ferida. A virgem filha de meu povo e sua chaga não tem cura. Se saio pelos campos, encontro homens atravessados pela espada. Se regresso à cidade, eu vejo outros passando pelo tormento da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam pela terra. Muito bem. Logo depois começa uma oração, né, pedindo pela comunidade. Mas esses dois versículos anteriores aqui, eles é uma evocação das desgraças que se abateram sobre o povo. Então todas essas desgraças abateram pelo povo: fome, sede, guerra, os profetas, o sacerdote andam perambulando. Depois dele ter aqui evocado todas essas desgraças, começa uma grande oração a partir do versículo 19, que vai até o 22, uma grande oração pedindo pela comunidade e pelo povo. Você vai perceber que esta oração, ela vai continuar um pouquinho nos versículos do capítulo 15, mas aqui é o profeta pedindo. E olha que interessante isso. Ao mesmo tempo que se evoca as desgraças que abateram sobre o povo, o profeta é aquele que não deixa a esperança morrer. O profeta é aquele que, mesmo diante das desgraças, ele levanta a voz para pedir e para confiar em Deus. Et crucem Domini, fugit partis adversi, vite teleo detribuda, radix Davide. Aleluia.